Naquela noite inusitada, a estrada parecia se alongar infinitamente diante de nós, enquanto a escuridão nos cercava como um manto. Eu, ao volante, e ela, ao meu lado, buscávamos um pouco de emoção no vazio noturno. Tínhamos a caminhonete, o céu estrelado e a estrada deserta, tudo perfeito para uma viagem memorável. Mas, como sempre, o destino decide pregar peças. Foi quando ela notou algo na traseira do veículo. Um vulto indistinto, uma presença inexplicável que parecia nos escoltar na penumbra. No começo, pensamos que fosse alguém querendo uma carona, talvez um aventureiro noturno como nós. Porém, ao olharmos pelo retrovisor, percebemos que não era tão simples assim. A figura na traseira não tinha forma definida, era como se fosse feita de sombras que dançavam na noite. Acelerei, tentei deixá-la para trás, mas algo estranho acontecia. O vulto persistia, movendo-se de maneira sinuosa como se fosse parte integrante do próprio veículo. A paranoia começou a se instalar enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Decidimos parar num posto à beira da estrada, pensando que talvez o vulto desaparecesse na luz artificial. A atmosfera estava carregada, cada som parecia amplificado pela escuridão. Ao sairmos, meio que esperando ver algo concreto, a única coisa que encontramos foi um silêncio profundo. Mas, ao retornarmos ao carro, a figura ainda estava lá, desafiando toda a lógica. O que fazíamos? Acelerar parecia ser a única opção, então voltamos à estrada. Mas, para nossa perplexidade, o vulto invisível continuava sua presença misteriosa. As luzes da cidade distante tornaram-se nossa esperança, um sinal de alívio iminente. Ao mergulharmos na civilização, a figura desapareceu, deixando-nos com corações acelerados e mentes confusas. Estacionamos, tentando processar o que vivemos. A traseira da caminhonete estava vazia, mas a sensação de que algo sobrenatural nos acompanhará persistia. Aquela noite, que começou como uma simples busca por emoção, transformou-se em uma experiência que desafiou nossas noções de realidade. E assim, entre luzes distantes e sombras insondáveis, aprendemos que a estrada guarda mistérios que a mente humana nem sempre está pronta para entender. A figura invisível, ainda que tenha desaparecido, deixou uma marca indelével em nossas memórias, uma lembrança de que, na escuridão da noite, o desconhecido pode se manifestar de maneiras que transcendem o entendimento comum. Assim que nos recuperamos do choque daquela experiência sobrenatural na estrada, decidimos continuar a viagem, embora a sensação de que algo estava fora do lugar ainda pairasse no ar. As luzes da cidade que inicialmente nos confortaram agora pareciam iluminar sombras mais profundas. O asfalto sob as rodas da caminhonete ecoava como um batimento cardíaco, um som constante que quase competia com os nossos próprios corações acelerados. O que seria aquela figura invisível? Uma aparição aleatória, uma manifestação inexplicável, ou algo mais sinistro que decidirá nos acompanhar? A estrada, agora iluminada pelos postes urbanos, parecia diferente. Cada sombra se transformava em uma potencial ameaça, e cada ruído se tornava um sinal de alerta. Nosso diálogo, outrora repleto de animação, deu lugar a sussurros nervosos enquanto tentávamos entender o que vivenciamos. Decidimos registrar o ocorrido, documentar cada detalhe daquela noite surreal. Pegamos nossos celulares e começamos a gravar vídeos e áudios, tentando capturar a atmosfera carregada que ainda pairava sobre nós. Contar a amigos parecia absurdo, mas a necessidade de compartilhar o inexplicável nos impulsionava. A cidade, ao se aproximar, revelava seus próprios mistérios. As ruas desertas e os prédios silenciosos pareciam aguardar alguma revelação, como se a noite escondesse segredos que só seriam revelados nas horas mais sombrias.
Estacionamos o carro numa praça vazia, pensando em tomar um café para acalmar os nervos. Ao entrarmos num café de beira de estrada, o ambiente, que deveria ser aconchegante, assumiu uma atmosfera tensa. Conversas murmuradas cessaram assim que entramos, como se todos soubessem que algo incomum nos perseguia. Nos sentamos, trocando olhares cúmplices enquanto o aroma do café tentava dissipar a estranheza da noite. O relato da nossa experiência, enquanto contado aos atendentes incrédulos do café, ganhava novas nuances. A figura invisível, as luzes piscantes, a sensação de sermos seguidos por algo que não podíamos ver, cada palavra carregava o peso daquela noite. E quanto mais contávamos, mais nos convencíamos de que aquilo não era um mero acaso. A jornada na estrada, que começara como uma busca por emoção, tornou-se uma odisseia pelo inexplicável. A cidade, agora acordada, parecia observar nossos relatos com desconfiança. De volta à caminhonete, decidimos seguir adiante, deixando para trás o café e as sombras da cidade. A noite continuava a nos desafiar, cada quilômetro adicionando um novo capítulo a essa história surreal. Enquanto a estrada se estendia diante de nós, compreendemos que algumas experiências são tão enigmáticas que desafiam a lógica, persistindo como mistérios inexplicáveis no tecido da nossa memória. E assim, entre luzes urbanas e sombras indecifráveis, continuamos nossa jornada, cientes de que a estrada guarda segredos que talvez nunca compreenderemos por completo. Aquela noite sinistra começou com uma aparentemente inofensiva interferência no rádio do meu caminhão. Estava percorrendo uma estrada deserta, longe de qualquer sinal de civilização, quando a transmissão habitual foi substituída por vozes distorcidas e sussurros inquietantes. As palavras eram indistintas, mas o tom era desesperado. Chamadas de socorro, pedidos de ajuda, tudo misturado em uma cacofonia de sons perturbadores. Inicialmente, atribuí isso a alguma interferência atmosférica, mas logo percebi que essas transmissões estavam conectadas com a minha própria realidade. À medida que eu avançava na estrada, as mensagens pareciam mais nítidas, revelando detalhes precisos da paisagem ao meu redor. Era como se o rádio estivesse sintonizado em eventos que ainda estavam por acontecer. Inquieto, tentei desligar o rádio, mas as vozes continuavam, insistindo em romper o silêncio da noite. O caminhão seguia pela estrada deserta, iluminando trechos sombrios com seus faróis penetrantes. Cada curva aumentava a minha inquietação, pois as transmissões se tornavam cada vez mais envolventes. A sensação de estar preso em um pesadelo audiovisual era avassaladora, e a ideia de parar parecia inconcebível. Em certo ponto, as mensagens revelaram um acidente que eu estava prestes a encontrar. Destroços à beira da estrada, sinais de uma colisão recente. Enquanto eu me aproximava do local, o horror se instalou quando percebi que as transmissões estavam narrando minha própria experiência, como se eu fosse uma peça involuntária nesse quebra-cabeça sobrenatural. O medo cresceu quando notei que o acidente descrito nas transmissões era idêntico ao que eu estava testemunhando. A mesma disposição de destroços, os mesmos detalhes macabros. Cada palavra transmitida ecoava na minha mente, transformando a estrada em um palco de eventos predestinados. A estrada, agora impregnada de uma atmosfera pesada, parecia estar sob o controle de forças além da minha compreensão. Enquanto dirigia pelos destroços, as vozes cessaram, mas o silêncio não trouxe alívio. Pelo contrário,
a ausência das transmissões trouxe uma sensação de vazio, como se eu estivesse à mercê de forças invisíveis. Mesmo quando o caminhão continuou sua jornada, as marcas do inexplicável permaneceram. Cada quilômetro era uma batalha contra a incerteza, e a estrada, antes um caminho familiar, tornou-se um labirinto de mistério e apreensão. A noite, que começara como uma simples viagem, transformou-se em uma odisseia sobrenatural, uma experiência que desafiou as fronteiras entre o real e o desconhecido. E assim, entre transmissões fantasmagóricas e destroços proféticos, continuei a percorrer a estrada, ciente de que a linha entre a realidade e o sobrenatural havia sido borrada de forma irreversível. Após o estranho episódio dos destroços proféticos, minha determinação em continuar pela estrada era simultaneamente alimentada pelo medo e pela curiosidade. As transmissões haviam cessado, mas o eco das vozes perturbadoras ainda ressoava em minha mente, como um eco fantasmagórico daquela noite enigmática. A estrada, agora mergulhada na escuridão, estendia-se à frente como um corredor interminável. Cada quilômetro percorrido era uma jornada mais profunda para o desconhecido. À medida que avançava, uma sensação de isolamento crescente se apoderava de mim, como se estivesse sendo conduzido a algum destino predeterminado, alheio à minha vontade. A paisagem noturna, antes apenas uma série de sombras e silhuetas, tornou-se uma tapeçaria de imagens estranhas. Árvores à margem da estrada pareciam inclinar-se em um comprimento macabro, enquanto o vento sussurrava segredos inaudíveis. A luminosidade da lua conferia à cena um aspecto surreal, intensificando a sensação de estar imerso em um pesadelo. A ansiedade continuava a crescer quando, à distância, divisei as luzes intermitentes de um posto de gasolina abandonado. Decidi parar, na esperança de encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Ao adentrar o local deserto, uma sensação de déjà vu perturbador se apossou de mim. As transmissões do rádio haviam mencionado esse posto, descrevendo a cena como se já tivesse acontecido. O cenário à minha frente era uma recriação perfeita do que as vozes tinham previsto. Os detalhes eram assustadoramente precisos, desde os bancos despedaçados até as luzes oscilantes. Tentei racionalizar, buscar alguma explicação lógica, mas o terror se instalou quando percebi que eu era um ator involuntário em um enredo desconhecido. Mesmo enquanto explorava o posto de gasolina, a sensação de estar preso em um ciclo predeterminado persistia. Cada sombra projetada pelas luzes dançantes parecia sussurrar segredos sobre o que estava por vir. Meu reflexo nos vidros quebrados sugeriu um espectro deslocado no tempo, uma testemunha involuntária de eventos que se repetiam em um ciclo inescapável. O caminhão, meu fiel companheiro de viagem, parecia ser o veículo de uma jornada sobrenatural, uma locomotiva guiada por trilhos invisíveis. Mesmo quando retomei a estrada, sabia que cada curva, cada paisagem, estava predestinada a se desdobrar de acordo com a narrativa previamente anunciada. A noite, que começara como uma simples jornada, tornou-se uma exploração angustiante de eventos que desafiavam a compreensão humana. Entre as sombras projetadas pela luz da lua e a estrada desdobrando-se como um pergaminho macabro, continuei a avançar, cada vez mais imerso em um mistério que transcendia as fronteiras da realidade conhecida. E assim, enquanto o caminhão cortava a escuridão da estrada, eu me via como um peregrino involuntário, viajando pelos corredores do sobrenatural com a incerteza de quando, ou se, alcançaria o fim dessa jornada enigmática. Era uma noite chuvosa e obscura, típica de um cenário perfeito para uma história sinistra. Como de costume, eu, João, conduzia meu carro solitário pela estrada desolada,
buscando a tranquilidade da solidão noturna. O farol do veículo cortava a escuridão, revelando uma paisagem sombria e desconhecida. Foi quando, em meio à tempestade, avistei uma figura frágil à beira da estrada, empapada e aparentemente perdida. Em um impulso humanitário, decidi oferecer carona à mulher desconhecida, alheio aos horrores que essa decisão desencadearia. Assim que ela entrou no veículo, um arrepio percorreu minha espinha, como se o ambiente ao redor tivesse mudado instantaneamente. Seu rosto, iluminado pelos faróis, revelava olhos que guardavam segredos sombrios. Não era apenas o frio que causava arrepios, mas algo indefinível, um presságio de que minha decisão benevolente me levaria por caminhos desconhecidos e aterrorizantes. Enquanto dirigíamos pela estrada, ela começou a compartilhar uma narrativa perturbadora sobre o trecho que cruzávamos. Histórias de eventos inexplicáveis, desaparecimentos misteriosos e uma aura sinistra que envolvia aquele lugar. A cada palavra, minha mente resistia à aceitação da realidade sombria que se desenrolava diante de mim. A estrada, outrora familiar, tornou-se um caminho de desespero, onde as sombras dançavam ao som da narrativa assustadora que preenchia o interior do carro. O vento uivava lá fora, e a chuva batia no metal do veículo como uma batida inquietante. A mulher, com voz melancólica, descrevia acontecimentos passados, revelando segredos enterrados sob o asfalto molhado. À medida que avançávamos, a visibilidade diminuía, e o desconforto no ar era palpável. Cada relato parecia entrelaçar-se com a própria essência da estrada, como se esta fosse mais do que simplesmente um caminho físico, mas um testemunho vivo de tragédias e terrores que ecoavam através do tempo. O que deveria ser uma carona comum transformou-se em uma jornada de pesadelo, onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfazia. Sussurros inaudíveis ecoavam no interior do veículo, e as sombras pareciam se contorcer em resposta às palavras proferidas pela mulher enigmática. A atmosfera se tornou densa, e meu coração batia em descompasso com o som da chuva lá fora. A cada curva, minha angústia crescia, sabendo que estava envolto em uma trama macabra da qual não podia escapar. A estrada, iluminada apenas pelos meus faróis, parecia se estender infinitamente na escuridão, criando uma sensação de isolamento e vulnerabilidade. Eventos sobrenaturais começaram a se desdobrar diante dos meus olhos, desafiando qualquer explicação racional. Sombras dançavam à margem da visão, e vozes sussurrantes ecoavam dentro do carro, criando uma cacofonia de terrores que ecoavam no interior da minha mente. Ao longo da noite interminável, a estrada se transformou em um palco de horrores. Enfrentei visões perturbadoras, testemunhei eventos sobrenaturais que desafiavam qualquer lógica. O medo se entrelaçava com a escuridão, e a cada quilômetro percorrido, minha convicção vacilava diante da certeza de que algo além da compreensão humana controlava os destinos naquela estrada sinistra. Ao final da jornada, enquanto a mulher desaparecia na escuridão, fui deixado com as cicatrizes emocionais de uma experiência que transcendeu os limites da razão. Aquela noite, a estrada desolada tornou-se um testemunho de horrores que assombrariam meus sonhos, transformando a aparente benevolência de uma carona em um mergulho inesperado nas profundezas do terror real. Cada curva, cada relato, cada som ecoaria em minha mente como um eco eterno daquela noite assustadora que desafiou as fronteiras entre o palpável e o desconhecido. À medida que a jornada prosseguia, as fronteiras entre o real e o surreal tornavam-se mais tênues. A mulher ao meu lado mantinha uma expressão imperturbável, como se estivesse acostumada a conduzir incautos por esse caminho macabro. Cada palavra dela ecoava como uma maldição, penetrando minha mente e se entrelaçando com meus próprios medos mais profundos.
Os contornos da estrada, agora encharcados pela chuva incessante, assumiam formas distorcidas, e árvores retorcidas pareciam se inclinar em direção a nós, como se tentassem sussurrar segredos que a natureza tentava esconder. Eu me via mergulhado em um labirinto de horrores, onde cada curva revelava mais um capítulo da narrativa sombria que envolvia a estrada desolada. As horas avançavam como se estivéssemos presos em um loop temporal, onde o relato da mulher transcendia a cronologia conhecida. Histórias de acidentes trágicos, aparições fantasmagóricas e o eco de lamentações passadas fundiam-se em uma sinfonia de angústia. O ritmo da chuva batendo no teto do carro parecia sincronizar-se com a pulsação do medo que crescia em meu peito. Em um momento de desespero, ousei questionar a veracidade dos relatos. A mulher virou-se para mim, olhos penetrantes como a escuridão lá fora, e seu tom de voz assumiu um ar grave. Ela me alertou para não subestimar os mistérios que permeavam aquela estrada, enfatizando que a ignorância era uma bênção diante das verdades ocultas que agora compartilhávamos. A paisagem ao redor começou a se metamorfosear, adquirindo uma qualidade etérea. Sombras pareciam se materializar à frente do veículo, distorcendo-se e dançando em uma coreografia macabra. Minha mente, sobrecarregada pelos relatos e pela atmosfera surreal, lutava para manter a sanidade enquanto o desconhecido se desdobrava diante de mim. Em um momento de lucidez fugaz, avistei um sinal de saída que indicava uma pequena vila próxima. Desesperado por escapar desse pesadelo sobre rodas, decidi desviar da rota habitual. A mulher ao meu lado permaneceu em silêncio, mas seu olhar denunciava uma mistura de desaprovação e aceitação resignada. À medida que nos aproximávamos da vila, a intensidade da chuva diminuiu, e a atmosfera opressora pareceu perder parte de seu domínio sobre a realidade. As sombras recuaram, e o carro adentrou a zona de luz proveniente dos postes que cercavam a entrada da vila. Era como se a própria escuridão temesse adentrar aquele recanto de civilização. Ao deixar a mulher em um local que ela indicou como destino, um arrepio final percorreu minha espinha. Seus olhos encontraram os meus, e em um tom grave, ela agradeceu pela carona e alertou que agora eu compartilhava uma conexão eterna com os segredos da estrada. Sem dizer mais uma palavra, ela desapareceu nas sombras da vila, deixando-me para trás com a perplexidade e o horror que se tornariam companheiros constantes nos dias que se seguiriam. Enquanto a vila se afastava no retrovisor, a estrada estendia-se à minha frente, marcada pelos vestígios de uma jornada sobrenatural. Cada quilômetro percorrido parecia carregar consigo as memórias de uma noite que desafiou as fronteiras do compreensível. Eu, João, agora carregava o fardo de um conhecimento que transcendia a razão, ciente de que aquela estrada desolada era mais do que um mero caminho entre cidades, era um portal para o desconhecido, onde as histórias de terror se entrelaçavam com a realidade, deixando cicatrizes indeléveis em minha alma. Aquela noite, na estrada costeira, tornou-se um capítulo indelével em minha vida. Eu, Marcos, um caminhoneiro experiente, vi-me forçado a parar em uma área de descanso remota devido a problemas mecânicos. Enquanto aguardava o socorro, a atmosfera ao meu redor parecia carregada de uma energia estranha, como se o próprio ambiente estivesse ciente de segredos há muito enterrados. Ao explorar os arredores da área de descanso, deparei-me com outros viajantes que compartilhavam relatos perturbadores sobre a estrada que cortava a paisagem desolada. Sussurros de aparições sombrias e eventos inexplicáveis ecoavam entre as histórias, criando uma narrativa de terror que pairava no ar, como uma névoa densa que envolvia aquele trecho isolado.
Enquanto a noite avançava, uma figura vestida de preto começou a se materializar nos limites da visibilidade, como se as sombras da noite tivessem adquirido uma forma tangível. Ao se aproximar, a presença emanava uma energia gelada, envolvendo-me em um frio que não podia ser explicado apenas pela brisa noturna. Uma sensação de inquietação tomou conta de mim, como se o próprio ambiente estivesse prestes a revelar seus segredos mais sombrios. Conversando com os outros viajantes, descobri que a estrada costeira era testemunha de tragédias passadas, eventos que transcendiam o entendimento humano. Uma família que habitara uma mansão à beira-mar décadas atrás estava no centro desses acontecimentos, e a figura vestida de preto era apontada como a manifestação da maldição que assolava aquele lugar. Cada palavra proferida pelos viajantes, como ecos de um passado distante, adicionava camadas à narrativa sinistra que se desenrolava naquela noite. Decidi investigar a mansão abandonada, cujas ruínas erguiam-se como testemunhas silenciosas das tragédias passadas. À medida que adentrava os corredores sombrios, uma atmosfera pesada envolvia-me, como se as paredes tivessem memória e os sussurros do passado ainda ecoassem nos cantos sombrios. Descobri diários antigos, registros que revelavam as escolhas sombrias da família e os eventos que levaram à sua queda. Cada sala, cada canto, revelava segredos mais obscuros do que os anteriores. Sombras dançavam nos cantos dos aposentos, como testemunhas silenciosas dos eventos que ali se desdobraram. À medida que avançava, a figura vestida de preto parecia me guiar, como se estivesse ansiosa para que os segredos que a envolviam fossem finalmente desvendados. No ápice da minha busca, deparei-me com uma sala que emanava uma presença sobrenatural. Lá, encontrei documentos que detalhavam um pacto obscuro feito pela família, um acordo com forças além da compreensão humana. A figura vestida de preto, agora mais nítida do que nunca, era a personificação da maldição que assolava a linhagem, uma entidade que clamava por justiça e vingança. Ao deixar a mansão, a figura desapareceu na noite, como se sua missão estivesse completa. O socorro para o caminhão chegou, mas eu, Marcos, parti com o peso de ter desvendado os segredos de uma estrada que transcendia o simples asfalto e de uma mansão que abrigava um passado impregnado de tragédias e tormentos. A estrada costeira, agora, carregava uma nova dimensão para mim, uma passagem entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, onde as maldições do passado continuavam a ecoar, deixando-me marcado para sempre por uma noite de terror que desvendou mistérios além da compreensão humana. Enquanto eu, Marcos, deixava para trás a mansão à beira-mar e a estrada costeira, a sensação de ter desvendado os segredos de um passado sombrio continuava a me perseguir. A estrada, agora iluminada pelos faróis do meu caminhão, parecia mais viva do que nunca, como se os suspiros dos acontecimentos passados ainda ressoassem no asfalto molhado pela chuva persistente. A figura vestida de preto, embora ausente fisicamente, persistia na minha mente como uma sombra que não podia ser dissipada. Sua missão de vingança, a busca por justiça para os eventos trágicos do passado, parecia ecoar na brisa noturna, como um lamento que se entrelaçava com o rugido do motor do meu caminhão. Ao longo da estrada, reflexões sobre as escolhas sombrias da família da mansão assombravam meus pensamentos. O pacto obscuro que haviam feito, as consequências que recaíram sobre eles e a maldição que continuava a perdurar davam àquela noite um tom de tragédia shakespeariana. Cada quilômetro percorrido era uma jornada não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo, onde o passado se entrelaçava com o presente de maneiras inextricáveis. Enquanto dirigia, vislumbrei sombras nas margens da estrada, como se os espectros do passado estivessem observando, esperando para testemunhar se a justiça finalmente prevaleceria. O eco de lamentações distantes flutuava na bruma noturna, criando uma sinfonia mórbida que acompanhava a minha jornada solitária. Ao chegar a uma pequena cidade próxima,
decidi compartilhar minha descoberta com os moradores locais. À medida que contava a história da estrada costeira e da mansão enigmática, percebi olhares apreensivos e murmúrios de reconhecimento entre eles. A comunidade carregava suas próprias lendas sobre a maldição que assolava a região, e a minha revelação apenas confirmava as suas suspeitas. Um ancião local, com olhos cheios de sabedoria e pesar, se aproximou para compartilhar sua versão da história. Ele mencionou que a figura vestida de preto, conhecida como o Guardião das Sombras, era considerada uma entidade protetora que buscava equilibrar as injustiças do passado. A mansão, outrora um local próspero, havia sido palco de tragédias que haviam rompido o tecido entre os mundos dos vivos e dos mortos. O ancião alertou-me para os perigos de mexer com forças além da compreensão humana, salientando que minha revelação poderia desencadear eventos imprevisíveis. Aquela noite, agora, não era apenas minha, era uma noite de transcendência, onde o véu entre os reinos se tornava tênue, permitindo que as energias antigas se manifestassem de maneiras imprevisíveis. Decidi permanecer na cidade por mais uma noite, absorvendo as histórias e mitos que ecoavam entre os moradores. Enquanto a chuva persistia lá fora, senti-me conectado a algo maior do que eu mesmo, algo que ultrapassava as fronteiras da compreensão humana. A estrada costeira, a mansão e a figura vestida de preto haviam se tornado uma parte indissociável da minha jornada, uma narrativa entrelaçada com os mistérios mais profundos da existência. Na manhã seguinte, quando retomei a estrada, a sensação de que a noite anterior não fora apenas um capítulo isolado permanecia comigo. Os eventos da estrada costeira eram agora uma parte imortal da minha própria história, uma experiência que me transformou de simples viajante a um guardião relutante dos segredos que transcenderam o tempo e o espaço. A figura vestida de preto, embora ausente fisicamente, continuava a viver na minha consciência, como um lembrete constante de que, às vezes, é nas estradas menos percorridas que encontramos os mistérios mais profundos e as verdades que desafiam a explicação lógica. Aquela viagem romântica com Ana, minha companheira, parecia destinada a ser uma jornada de amor e descobertas. Optamos por explorar uma estrada secundária, longe das trilhas comuns, na esperança de economizar tempo e encontrar um cenário mais pitoresco. No entanto, o que começou como uma busca por paisagens tranquilas transformou-se em um pesadelo que desafiou todas as nossas expectativas. À medida que avançávamos pela estrada menos percorrida, Ana e eu começamos a notar uma atmosfera incomum ao nosso redor. Luzes inexplicáveis dançavam entre as árvores, e uma sensação de sermos observados permeava o interior do carro. Inicialmente, atribuímos essas peculiaridades ao isolamento da estrada, mas logo percebemos que algo mais sinistro estava em jogo. Ao cair da noite, as sombras começaram a se contorcer de maneiras inexplicáveis, e o ar ao nosso redor ficou mais denso. Decidimos parar em uma área de descanso remota, na esperança de entender melhor o que estava acontecendo. Foi lá que conhecemos outros viajantes, cujas expressões tensas revelavam que não éramos os únicos a sentir a estranheza que permeava aquele lugar. Conversando com os locais, descobrimos que a vila próxima tinha uma história macabra. Uma antiga tragédia, envolvendo segredos familiares e eventos sobrenaturais, lançou uma sombra sobre a região. A estrada que escolhemos, como soubemos mais tarde, era um caminho frequentado por aparições espectrais e presenças sobrenaturais, manifestações de uma vingança não resolvida. Ignorando os avisos dos moradores locais, decidimos continuar nossa jornada pela estrada sinistra. À medida que avançávamos, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva.
Sombras se moviam à margem da visão, e sussurros inquietantes enchiam o ar. Ana e eu começamos a duvidar da sabedoria de nossa decisão, mas a curiosidade e a determinação nos impeliam adiante. Chegamos à mansão ancestral, um casarão imponente envolto em histórias sombrias. Ao explorar seus corredores silenciosos, descobrimos uma história de amor proibido, traições e um pacto sinistro que selou o destino da família que ali residira. Cada quarto era um testemunho silencioso dos horrores passados, e a atmosfera pesada da mansão parecia ecoar com os lamentos dos que haviam vivido e morrido ali. O ápice do terror aconteceu quando nos deparamos com uma sala escondida, onde o pacto maldito havia sido selado. Ao tocar um artefato antigo, uma energia sombria se apoderou de nós, desencadeando visões perturbadoras e eventos paranormais ao nosso redor. A linha entre o passado e o presente se desfez, e nos vimos presos em uma espiral de acontecimentos que transcendiam a compreensão humana. Desesperados para escapar, retornamos à estrada, apenas para descobrir que a mansão e sua maldição não nos deixariam partir tão facilmente. Sombras sinistras nos seguiram, e vozes inaudíveis sussurravam promessas sombrias. A viagem romântica havia se transformado em uma jornada assombrada, onde o amor e o terror se entrelaçavam, desafiando todas as noções de normalidade. Ao final da noite, deixamos para trás a estrada secundária e a mansão maldita. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas as memórias do terror vivido continuavam a ecoar em nossas mentes. A estrada menos percorrida se tornou, para nós, um testemunho de que, por vezes, as escolhas aparentemente inofensivas podem desencadear forças além da compreensão humana, transformando uma viagem romântica em uma saga de pesadelos que assombraria nossas lembranças para sempre. A noite avançava enquanto deixávamos a vila e sua maldição para trás, mas a sensação de que algo havia se ligado a nós persistia. O trajeto de volta pela estrada secundária tornou-se uma jornada através de sombras dançantes e suspiros inquietantes. A estrada, agora, parecia ter absorvido os horrores da mansão, criando um corredor sombrio entre as árvores que escondia segredos e promessas não cumpridas. Ana e eu mal ousávamos trocar palavras, pois a atmosfera carregada de energia sombria tornava a cada suspiro uma nota dissonante na sinfonia do medo. O carro avançava como se guiado por forças invisíveis, e o farol iluminava apenas o suficiente para revelar silhuetas fugazes à beira da estrada, evocando memórias arrepiantes da mansão que deixáramos para trás. Ao atingir a cidade mais próxima, decidimos buscar respostas com aqueles que haviam enfrentado experiências similares. Os moradores locais, ao ouvirem nossa história, compartilharam relatos próprios de encontros sobrenaturais na estrada secundária e a maldição que parecia perdurar naquele trecho isolado. A estrada, como aprendemos, era uma via de comunicação entre dois mundos, onde as almas aflitas buscavam justiça ou vingança. Intrigados e determinados a entender a origem da maldição que nos perseguia, Ana e eu embarcamos em uma investigação mais profunda. Entrevistamos os mais antigos da cidade, exploramos registros históricos empoeirados e descobrimos a verdade por trás da tragédia que havia desencadeado a maldição na estrada secundária. Há muitos anos, um casal apaixonado, Clara e Eduardo, vivia naquela região. Suas famílias, porém, eram rivais, e o amor deles era proibido. Ignorando as advertências, decidiram se casar em segredo. No entanto, a descoberta do relacionamento clandestino resultou em uma traição que levou à morte trágica de ambos, uma história marcada por injustiças e sofrimento. Ao desenterrar esses eventos do passado, sentimos a presença dos espíritos de Clara e Eduardo ao nosso redor. Movidos pela necessidade de ajudar essas almas atormentadas a encontrar a paz, decidimos realizar um ritual para libertar a estrada da maldição que a assombrava. Foi uma jornada espiritual, onde enfrentamos forças além da compreensão humana,
mas acreditávamos que era a única maneira de restaurar a harmonia naquela região marcada pela tragédia. No momento culminante do ritual, sentimos uma liberação de energia, como se o peso das almas aflitas se dissipasse na brisa noturna. A estrada secundária, que antes estava envolta em sombras, transformou-se em um corredor iluminado pela lua, revelando uma beleza que antes estava oculta pela maldição. Ao amanhecer, a cidade acordou para uma nova realidade, e os moradores sentiram a diferença na atmosfera. Ana e eu, exaustos mas satisfeitos, sabíamos que havíamos desempenhado um papel na libertação das almas aprisionadas. A estrada secundária, agora livre da maldição, tornou-se uma passagem segura para os viajantes, um testemunho de que o amor e a redenção podiam transcender as barreiras do tempo e do sofrimento. Enquanto partíamos da cidade, Ana e eu refletíamos sobre a viagem que começara como uma escapada romântica e se transformará em uma saga sobrenatural. O que antes fora um pesadelo agora se tornará um conto de superação e esperança, uma história que compartilharíamos com o mundo como uma lembrança de que até as estradas mais sombrias podem ser iluminadas pela luz da compaixão e do amor. A estrada secundária, agora liberta de seus tormentos, permaneceria como um símbolo de nossa jornada extraordinária, onde desvendar os mistérios do passado nos conduziu a um presente transformador e repleto de possibilidades.